Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, na qual nós estamos estudando no nosso segundo trimestre para adultos o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E na lição de hoje nós vamos adentrar a nossa lição de número 9, que nós temos como título da lição o seguinte tema: o mistério da unidade revelado. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Castelo. Estamos aqui no canal Coerência Cristã com a série de lições da Escola Bíblica Dominical para edificar a tua vida com o nome de Jesus. Amém? Nós vamos aqui ver o nosso textuário na nossa lição, que se encontra lá em Efésios capítulo 3, do versículo 5, que diz assim, acompanhe comigo. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós temos como a nossa verdade prática de que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Entrando na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim, acompanhe comigo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério, manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, esse é o contexto da nossa lição de hoje, do qual nós vamos estudar sobre o mistério da unidade, da união entre os povos gentílicos e o povo judeu, né, em um povo só, que nós já vemos em outras lições passadas. Então, esse texto vai ressaltar bem esse propósito, esse mistério que esteve revelado. Nós iremos aprender hoje a respeito do que significa esse mistério nesse contexto de Efésios capítulo 3, para a nossa vida. Amém? E nós temos como objetivo geral da nossa lição estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Bem como nós temos os objetivos específicos de, primeiramente, nós iremos explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Posteriormente, nós iremos expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E no final, nós iremos mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. O ponto central da nossa lição está em volta de que Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então, esse é o ponto central da nossa lição. E como introdução, nós veremos que na lição de hoje estudaremos a respeito do que estava oculto, ou seja, o mistério de Deus, o que estava oculto aos filhos de Deus no passado, antes de Cristo,
e que agora, depois de Cristo, fora revelado através do Espírito Santo aos apóstolos e profetas da nova aliança, que nós já aprendemos na lição passada. Veremos sobre o conceito bíblico de mistério, como esse mistério esteve oculto no passado, como esse mistério foi revelado na nova aliança e como ele esteve pré-estabelecido no propósito de Deus na eternidade. São os pontos que nós iremos aprender na lição de hoje. E adentrando no nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E primeiramente no nosso primeiro parágrafo nós vamos trazer o conceito bíblico para mistério, para a palavra mistério. Bom, a palavra mistério no grego, mysterion, denota o sentido de algo que está em segredo ou de uma doutrina secreta. No contexto da carta aos Efésios, aqui ao qual nós estamos estudando, o apóstolo Paulo se utiliza dessa palavra para falar do plano de Deus revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas, para a salvação de toda a humanidade e propósito de unidade para todos. Todos quem? Nós já estamos aprendendo sobre o povo judeu e os povos gentílicos. Então, esse é o propósito da salvação. É o mistério que estava oculto, que agora foram revelado. O mistério de que tanto o judeu quanto o gentio seriam unidos em Cristo para formarmos uma única família, que nós já também estudamos nesse termo. Já o termo mistério, ele difere do sentido de algo misterioso, que somente alguns poucos podem compreender. Por exemplo, algumas religiões e seitas adeptas à prática do misticismo. Então, esse termo usado pelo apóstolo Paulo aqui de mistério, ele não tem nada a ver com o mesmo sentido para a palavra usado para os adeptos ao misticismo, as práticas místicas. Já no cristianismo, esse mistério trata-se de algo que esteve oculto no passado, mas que agora foi revelado em prol, para o bem de todos aqueles que se voltam para Cristo Jesus. Então esse é o conceito bíblico para a palavra mistério, aqui também usada pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Nosso próximo parágrafo, nós iremos falar sobre o desconhecimento do mistério. Então, a gente teve na nossa leitura bíblica em classe, aqui o texto de Efésios, capítulo 3, do 1 ao 13, mas nós temos que, para entendermos um pouco sobre esse desconhecimento, que havia uma falta de, podemos dizer assim, de informação completa a respeito do que haveria ser revelado pela obra de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo no futuro, nós temos que entender no versículo 5 a expressão como usada, a expressão como citada em Efésios capítulo 3, verso 5, indica que no Antigo Testamento não havia a perfeita compreensão do mistério acerca da salvação estendida aos gentios. Isso só veio ocorrer através de Cristo Jesus e da revelação dada pelo Espírito Santo a quem? Aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Podemos entender então essa expressão como agora, usada pelo apóstolo, com o sentido de, podemos trocar, para nós entendermos melhor. Em vez de como, somente o como, o sentido de em tal maneira ou tal medida como, com tal clareza como agora. Aquilo que estava oculto foi revelado, como além do que foi revelado no passado. Então não é que os profetas, os ministros do Antigo Testamento não tinham o conhecimento. Eles só não tinham o conhecimento por completo, que nós iremos ver a seguir. Nosso próximo parágrafo vamos tratar sobre o mistério e os profetas da Antiga Aliança. É verdade que no Antigo Testamento os escritores tinham sim o conhecimento da promessa de bênçãos estendidas aos gentios, tanto que eles mesmos citam em seus textos, Você pode conferir em Gênesis 12, 13, 22, 18, aí vamos em Isaías capítulo 11, versículo 10, Isaías 49, 6, 54, do 1 ao 3, 60, do 1 ao 3, podemos ir lá em Malaquias também, capítulo 1 e versículo 11, e entre outros textos nós podemos chegarmos a esta conclusão de que eles tinham conhecimento, O que eles não entendiam era como tais promessas iriam ser cumpridas, Como Deus iria realizar algo tão novo para eles, como que as muralhas, que nós já estudamos, como que as muralhas de separação entre o judeu e o gentio seriam derrubadas,
como que eles iriam ser unidos em um único propósito divino, integrar um único corpo, um só corpo, que nós já aprendemos que esse único corpo é a Igreja de Cristo, estabelecida por Cristo Jesus. Ou seja, a Igreja de Cristo é o mistério oculto que fora revelado. E, meus amados irmãos, agora no nosso segundo tópico, nós iremos estudar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. E desde já eu já gostaria de convidar, nós teremos a participação do nosso amado irmão, o diácono Renan Gabriel, para tratar desses 3 tópicos, que será tratado no segundo tópico, para o enriquecimento do nosso conhecimento. Amém? Seja bem-vindo, irmão Renan. Que Deus lhe abençoe. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Me chamo irmão Renan Gabriel. E passando aqui para poder explanar e tratar com vocês a respeito do segundo tópico da nossa lição de número 9, com data em 31 de maio de 2020. Estaremos tratando nesta aula sobre o mistério revelado no Novo Testamento, dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre a revelação ou o mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas. Você pode ver que a palavra mistério, na sua etimologia, ela significa segredo. Algo que estava em segredo e agora passou a ser revelado. Algo que estava em oculto e agora todos podem observar. Então, você pode ver que o primeiro subtópico, ele vai estar falando que o mistério que estava no plano eterno divino, ele agora já está revelado por completo na nova aliança, no novo pacto, no novo concerto. No Novo Testamento nós vamos ver o mistério do Pai, o mistério que estava no seio do Pai, ele estando agora exposto por completo. E o Pai, ele vai revelar esse mistério aos seus apóstolos e aos seus profetas. Interessante aqui na lição de número 8, nós aprendemos estudando que os profetas aqui, no texto de Efésios, capítulo 3, versículo 5, a parte C, não está tratando dos profetas da antiga aliança, os profetas do Antigo Testamento, mas está tratando a respeito dos profetas da nova aliança, do Novo Testamento. E os apóstolos é justamente como a gente tratou na lição de número 8. São os 12 apóstolos, tirando Judas, que foi se enforcar, e Paulo, que recebeu o apostolado diretamente de Cristo. E o interessante é que a gente pode ver que o mistério que esteve oculto, ele agora está revelado. E Deus dá esse mistério através dos seus servos, que são os apóstolos e os profetas. Você pode ver que o mistério, ele foi revelado pelo Pai. E o interessante é que ele sempre esteve oculto na antiga aliança, mas agora na nova aliança, ele está revelado por Deus aos seus apóstolos e aos seus profetas. Você pode ver que Paulo ele vai enfatizar a respeito desse mistério que ele não vai receber de homem algum a revelação desse mistério, mas ele vai receber do próprio Deus através do seu Espírito Santo. É como você constata no texto de Efésios, capítulo 3, e o versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ou seja, esse mistério no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele era como o início de uma chuva. Ele era apenas gotas sendo derramadas sobre a vida dos profetas, dos escritores do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Você pode ver que no Novo Testamento nós vamos ter a chuva ela sendo derramada por completa. E agora estando exposto, estando aberto para todos conhecerem o mistério que estava oculto no seio do Pai, no seio de Deus. O interessante é que nós podemos ver, meus amados irmãos, que isso é pura graça. É Deus, ele agraciando a humanidade com a sua graça. É Deus, ele se revelando à humanidade, revelando o seu propósito eterno para os seres humanos e mostrando o caminho que os seres humanos têm que percorrerem para chegar até ele. Interessante é que o primeiro ponto a gente tratou sobre a revelação aos apóstolos e profetas, o mistério. O segredo agora já está aberto.
o segredo agora já está exposto para todos poderem compreender a vontade do Pai a respeito do projeto para a humanidade. O segundo tópico, a gente vamos tratar sobre esse mistério. Que mistério é esse que esteve oculto, irmão Renan? E que agora já está revelado no Novo Testamento, já está revelado na Nova Aliança. Não é nada mais, nada menos, meus amados, do que a igreja. É o mistério que esteve oculto no seio do Pai. É a igreja, o corpo de Cristo. Como a gente tratou na aula passada, a família de Deus, o edifício espiritual. É a igreja universal. A igreja não como placa, mas sim a igreja constituída daqueles que aceitaram um dia a fé em Cristo Jesus e que agora fazem parte da igreja universal e fazem parte também da igreja local. O interessante é que você pode ver que o mistério que estava oculto era de como Deus ele iria fazer para poder trazer união no meio dos povos, para poder unir judeus e gentios em um só povo, formando assim o corpo de Cristo, a igreja. O interessante é que você pode ver que Deus ele vai justamente estar com o projeto escondido nele, o Deus Pai. E você vai ver o Deus Filho, ele pegando o projeto e ele executando o projeto. E em terceiro lugar, você vai ver agora na nova aliança, na nova dispensação, no Novo Testamento, melhor dizendo, você vai ver o Espírito Santo trazendo iluminação à mente e ao coração do ser humano a respeito do mistério, a respeito da igreja. O interessante é que você passa a conhecer que mistério era esse que estava oculto no Pai. Era a igreja. Era justamente como Deus ele iria fazer para poder unir em um só corpo judeus e gentios. Por quê? Porque justamente é o ponto que a gente pega. O Deus Pai, ele projeta, o Deus Filho, ele executa, e o Deus Espírito Santo, ele revela. É justamente esse o mistério no Novo Testamento. E você pode ver a respeito disso, que agora cabe à igreja, sabendo do mistério que estava oculto em Deus, revelar, mostrar agora esse mistério para as outras nações. Porque agora no Novo Testamento já não existe mais uma exclusividade, como a gente viu na aula passada, somente para os judeus. Mas agora a porta está aberta para todos. O acesso agora a Deus está aberto através de Cristo Jesus, o nosso único mediador de volta para Deus. O terceiro subtópico ele vai tratar a respeito da magnitude, da grandeza desse mistério. E que grandeza é essa? Que magnitude é essa? É justamente a grandeza de que agora, em Cristo Jesus, na nova aliança, já não existe mais um povo exclusivo somente para Deus. Já não existe mais um povo predileto de Deus, que eram os judeus, mas sim todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, eles entram no projeto de Deus, eles fazem parte do projeto de Deus. E é justamente o ponto que a gente pega, que agora, na nova aliança, o mistério estando revelado, já não há mais distinção de pessoas, já não há mais acepção de pessoas. Nós já não podemos mais fazer acepção de ninguém, porque Cristo, ele abriu as portas. Cristo, ele revelou o mistério que estava oculto. E agora toda pessoa, toda raça, toda tribo, toda nação, toda língua tem acesso de volta a Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. Então você pode ver que é justamente isso. A gente tratou nessa lição a respeito de o mistério revelado no Novo Testamento. O segredo que estava oculto em Deus Pai. Ele agora vai entregar o Deus Filho, que vai executar. E agora a gente vamos ver o Espírito Santo trazendo luz a esse mistério que estava oculto, que é a igreja. Judeus e gentios unidos em um só povo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, nós vamos agora adentrar no nosso terceiro tópico,
do qual nós iremos estudar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus, antes mesmo do pecado adentrar no Éden, pré-estabelece um plano de salvação para toda a humanidade, para ser executado na plenitude dos tempos, da qual nós iremos estudar nos próximos parágrafos. Nosso primeiro parágrafo, vamos falar acerca das riquezas insondáveis de Cristo. Bom, já observamos o amor do apóstolo Paulo pelo Evangelho e suas expressões que deixam claro esse amor e admiração pelo Evangelho de Cristo, a mensagem de vida e salvação. Para Paulo, ministrar e propagar essa mensagem era mais do que um dever mero cristão, né? Ele era um privilégio, era uma honra poder conduzir a mensagem de um Deus perfeito, magnífico e verdadeiro aos povos perdidos, né? Portanto, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, com a sua paixão de ministrar a palavra de Deus, levar o evangelho para os povos perdidos, nós tomamos para nós como inspiração. Por quê? Porque cabe a nós, enquanto cristãos, né, hoje, agora, continuarmos com esta missão de levar a mensagem de Cristo, ou seja, o plano divino de Deus, para todos os povos que estão perdidos e condenados, que ainda não tiveram um encontro com esse Deus maravilhoso e verdadeiro. Cabe a mim e a você. Essa é a missão que Deus nos concedeu, levar a mensagem para os povos distantes. Quando eu digo distante, eu abranjo até o sentido tanto geográfico quanto espiritualmente, porque muitas pessoas estão do nosso lado, mas distantes de Deus. Então essas pessoas também são os povos distantes, que devem ser alcançados pela palavra de Deus, pela palavra de vida, pela palavra de restauração, pela palavra de salvação, pela palavra de arrependimento. Essas pessoas distantes de Deus que devem ser alcançadas por essa poderosa palavra. Amém? No nosso próximo parágrafo, nós vamos ver a respeito do eterno propósito em Cristo, né? Deus sempre esteve no controle de toda a sua criação. Em momento algum, Deus perde o controle da humanidade. Ao contrário do que muitos pensam, Deus ele está no controle de tudo. E como já diz certa expressão, né? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque através do sacrifício de Jesus, a salvação é dada a todos aqueles que se rendem aos pés de Cristo, que se rendem à pessoa de Cristo, que se rendem, botam a sua vida aos pés de Cristo Jesus e servem Ele como Senhor e tratam Ele como nosso Senhor e verdadeiramente o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Para estas pessoas, a cruz ela vai trazer salvação. A mensagem da cruz é esta. Amém? Portanto, o plano pré-estabelecido por Deus é executado na cruz do Calvário para trazer salvação para todos aqueles que estavam perdidos. Sendo assim, o plano da salvação, o mistério da igreja e a revelação desse mistério, a qual nós estamos vendo, sempre estiveram em harmonia perfeita com o plano divino executado lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então, o plano de Deus, o propósito inicial, eterno do nosso Deus, antes mesmo da fundação do mundo, foi trazer salvação para todas as almas perdidas. Antes de que houvesse pecado, já havia a solução para o pecado. Nós iremos ver a seguir. Próximo parágrafo nós vamos ver sobre o plano divinamente estabelecido, ou pré-estabelecido, estabelecido com uma prévia, né? Antes de todas as coisas o plano já havia sido idealizado, já havia sido estabelecido pelo nosso Deus. Como nós já dissemos, Deus não foi pego de surpresa no Éden, com a entrada do pecado no mundo. E nem perde o controle de nenhuma situação existente em toda a história, em toda a humanidade. Ele não perde o controle de nada. Antes de Deus permitir que o vírus, ou seja, o pecado, a doença, entrasse na humanidade, ele já tinha um antídoto, ele já tinha um remédio. Que remédio é esse? Jesus Cristo na cruz. Antes de mesmo do pecado adentrar no mundo, Cristo já estava com o seu propósito estabelecido por Deus. O propósito da salvação já havia sido outorgado por Deus, né? Portanto, aprendemos com isso que por trás de tudo que ocorre na história da humanidade, tudo, irmãos, há um propósito divino de Deus para glorificar o seu nome. Tudo tem como foco principal glorificar o nome de Deus. Até a minha existência e a tua existência.
que está assistindo essa lição neste exato momento. Deus te trouxe aqui para eu te falar que o teu propósito de vida deve ser sempre glorificar e engrandecer o nome de Deus. Independente do que vão falar, independente das adversidades que possam vir contra a tua vida, o teu propósito deve ser sempre glorificar e engrandecer o nome desse Deus. Engrandecer o reino de Deus e trabalhar juntamente, né, com todos aqueles que trabalham para esse propósito, para que o reino de Deus venha crescer mais e mais. E essa mensagem de salvação, essa palavra de vida venha alcançar e quebrar várias fronteiras e barreiras. Que Deus te abençoe. Nós encerramos aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Sou muito grato pela vida de cada um de vocês que se disponibilizam a estar assistindo, participando desse trabalho, buscando aprender um pouco mais juntamente conosco, porque quando nós ensinamos, nós também aprendemos. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, menos nós sabemos. Já falei isso até em outras lições, né? Essa chama tem que estar acesa no nosso coração, a chama de conhecer a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus através da sua palavra. Então, continue buscando conhecimento, vamos continuar buscando entender e contemplar as maravilhosas bênçãos celestiais que nos estão propostas. Então, eu sou muito grato pela tua vida, muito obrigado por ter ficado até o final desta lição. Que Deus te abençoe e te recompense segundo a vontade dele. Amém? E eu gostaria de lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude a continuar com esse trabalho. Vai ali embaixo, clica no se inscrever, né? Se inscreva no nosso canal, ative esse sininho, porque esse sininho ele vai te avisar sempre que nós postarmos, né, um conteúdo novo no nosso canal, você vai ser avisado no seu dispositivo. Então, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, né, deixa sua opinião do que você está achando das nossas lições. Vá lá também no Instagram, coloca lá Coerência Cristã no nosso Instagram e segue lá a nossa página. Constantemente nós estamos colocando lá materiais que vão edificar a nossa vida, né, com a palavra de Deus, porque esse é o foco, meus irmãos. Ninguém está falando de homens nem de pessoas aqui. Estamos falando da palavra de Deus. O propósito desse trabalho é levar o evangelho sem fronteiras para chegar a todos aqueles que estão necessitados da palavra de Deus. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dedicar esta lição de hoje, essa lição de número 9, a um amado irmão Vicente, que recentemente o Senhor recolheu para o seu seio. O irmão Vicente, na nossa congregação, ele tem sido um exemplo de cristão, né? É um senhor, eu não vou colocar a imagem por conta de não ter autorização para isso, mas eu gostaria de homenageá-lo a ele, porque ele foi um homem que, desde antes de eu conhecer a Cristo, eu já via o testemunho dele, né, levando a palavra de Deus com toda simplicidade, com toda alegria, com toda sinceridade. E o que eu acho mais interessante, irmãos, o irmão Vicente já idoso, né, já de idade avançada, ele sempre esteve engajado naqueles trabalhos da igreja, né, na congregação local, que traziam o ensino, né? Ele estava assiduamente na escola bíblica dominical, buscando conhecer, né, sensível à voz de Deus. Então, ele foi realmente um exemplo perto, né, de um cristão verdadeiro, que nós louvamos pela vida dele e pedimos que Deus venha confortar a família, porque toda perda ela é difícil, ela é dolorosa, né, mas que nós nos alegramos porque ele está guardado no Senhor. Então, eu dedico essa lição ao amado irmão Vicente, que Deus o tenha e o guarde, que eu creio que ele está nos braços do Pai e que o Espírito Santo venha confortar a família, né? Que nós venhamos a nos compadecermos com a dor do próximo, mesmo acreditando no que acontece após a morte para aqueles fiéis em Cristo Jesus, né? Então eu dedico aqui essas palavras ao amado e querido irmão Vicente, que foi recolhido para a glória no Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Não se esqueça, nós estaremos sempre aqui trazendo essas lições para edificar a tua vida, né, através da palavra de Deus, e poder oferecer um pouco de um subsídio extra, podemos dizer assim, do conteúdo da Escola Bíblica Dominical Adultos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.